Olá, mais uma vez, queridos alunos. Eh, agora, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a terceira geração romântica, o condoreirismo. Essa geração, ela é mais representada por um único poeta, né, que é o Castro Alves. E então, ao mesmo tempo em que eu estou falando sobre essa geração, eu estou falando também sobre, especificamente a poesia de Castro Alves, né? Então, existe essa peculiaridade, né? Uma poesia que na verdade, uma geração que é derivada de um estilo de um único poeta, né? Bem, o condoreirismo vem o nome condoreirismo, né, vem de condor. Condor é uma ave. Deixa eu até escrever aqui, tá? Uma ave. É uma ave, assim, muito semelhante a uma águia, né, parece ser da mesma família, né, e representa, a liberdade, né, representa o desejo de liberdade. Então, a gente deve ler a poesia de Castro Alves como um indício de liberdade, mas não a liberdade, como posso dizer, não a liberdade, eh na forma, na escrita, nos temas, não. Uma liberdade muito mais próxima de questões sociais e de questões políticas, né. A gente já viu em outros vídeos que, o romantismo é a escola literária, né, que, digamos assim, preconiza, sustenta, defende as liberdades individuais. Entretanto, é um pouco contraditório defender, por exemplo, na América, as liberdades individuais quando ainda há, por exemplo, a escravidão, quando ainda há, enfim, toda uma série de relações sociais que são relações sociais pautadas na opressão. Portanto, no final do romantismo brasileiro, aí finalzinho, do século XIX, alguns escritores, tais como Castro Alves, vão parar para pensar: espera aí, como pode, nós vivermos um momento histórico que, defende com unhas e dentes as liberdades individuais, mas olhamos para a sociedade e verificamos que nem todos têm a oportunidade, ou melhor, nem todos têm o privilégio de, viver a sua liberdade. Então, Castro Alves começa a pensar sobre isso e começa também a pensar no quanto que a América, e aí o continente americano, pode ser o palco político, né, de realização dessa liberdade que a Europa prometeu, mas não cumpriu. Então é muito interessante, é muitíssimo interessante o condoreirismo, porque o condoreirismo será a concretização do engajamento político que o romantismo prometeu no início, mas não cumpriu. A gente estudou, né, que por exemplo, o romantismo, a primeira geração romântica, né, a geração indianista, idealizava o índio. Ou seja, colocava o índio em determinados padrões, padrões esses que são também formas de prisão, né, e formas de justificativa até para, enfim, a colonização e outras atrocidades. Na segunda geração romântica, a gente acaba de ver que o poeta ele fica muito preso, né, no seu interior. É muito difícil ele não é muito difícil ele se expressar, mas é muito difícil ele enxergar a sua realidade, né? Ele olha para a realidade e lamenta, apenas lamenta, né? Ele olha para uma moça que deseja, mas, enfim, não consegue ir além desse desejar, 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 desejar e sonhar, né? E é uma poesia que também estimula uma certa covardia perante o mundo, né?
A segunda geração romântica ou vai para o sonho, ou vai para a infância, ou vai para a morte. Não vai, de fato, para a vida. E, enfim, colocar, né, como se diz? Colocar a mão na massa, né? O condorerismo vai é, dar um passo além. E vai dar um passo além dizendo, olha, é necessário que a poesia fale dos problemas sociais. É necessário que a poesia faça denúncias sociais. É necessário que a poesia olhe objetivamente para a realidade. É necessário nos afastarmos um pouco das nossas, enfim, dos nossos incômodos particulares e enxergar mais a coletividade. Então, o condoreirismo é essa passagem, né, de uma poesia que antes voltava para si e agora volta-se para o mundo, volta-se para a realidade. Quem é o representante dessa poesia? Castro Alves, né? E Castro Alves é interessante porque ele, né, a gente sabe muito bem, a gente sabe que o Castro Alves, né, ele é um poeta baiano, né? Então, é, Castro Alves, ele, de certa forma, é uma figura que vive no local que foi palco de muitas injustiças. Né? A Bahia, historicamente, é um lugar, né, que sofreu os desmandos da colônia, sofreu uma série de políticas escravagistas. Né? Então, Castro Alves ele é sensível a esse lastro de desigualdade social na Bahia e, claro, no Nordeste como um todo. Então, é, Castro Alves é um poeta que tem uma voz muito potente e muito autorizada a falar, né, como se fosse mesmo um lugar de fala. Autorizada a falar da desigualdade social, da escravidão, dos desmandos no Brasil, que, poxa, final do século XIX, né? Enfim. E aí a gente vai ler aqui um livro, né? Na verdade, vai ler um trecho, né, de Espumas Flutuantes. É, tem vários poemas muito bonitos do Castro Alves aqui, o livro E a América, é, é, Hebreia. Deixa eu ver se eu acho aqui. É mais fácil eu fazer, sabe o quê? No final não tem sumário, não, né? Problema de computador, né? Como sempre. Como é que pode? Bem, deixa eu dar uma pausa aqui. Stop share. Para poder encontrar o poema, né? Bem, achei. Sim, 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 sim. Eu quero ler um trecho.
Ah, aqui. Esse trecho aqui, ó. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. O interlocutor do poeta, né, do lírico, é Deus. Esse Deus ele é caracterizado, ele ganha aí um adjunto adnominal, dos desgraçados. Então, ele é um Deus pertencente aos desgraçados. Né? Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, ele dirige-se ao mar. Por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Por que você não apaga essa mancha da história, que é a escravidão, que é o navio negreiro, o borrão, né? Com as vagas, né? Com as ondas. Por que você não vira de cabeça para baixo o navio negreiro? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, ou seja, nos mares, mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Porque o mar em agitação, né, faz muito barulho. E é esse rir calmo da turba que excita a fúria do algoz. Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa. Diz o tu severa musa, musa libérrima, audaz. Ou seja, até a natureza aqui é culpabilizada por Castro Alves. A natureza, ela é... E aí lembre-se da ideia de natureza, do romantismo, etc. E tal. A natureza, ela é conivente com esse borrão, né? Com esse momento trágico. Os negros são filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, né? Onde a terra se casa com a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, com os tigres mosqueados, ou seja, os tigres, né, com listras, né, combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também. Agar, né, uma mulher da Bíblia, né? É uma referência bíblica. Que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, com fracos passos, filhos e algemas nos... Olha que imagem forte! Filhos e algemas nos braços. Na alma, lágrimas e fel. Ela trazem lágrimas e fel. Como Agar, sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Lá na África, passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, choça do monte. Adeus, palmeiras da fonte. Adeus, amores. Adeus. Depois, o areal extenso. Depois, o oceano de pó. Depois, no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais erguer, para não mais se erguer. Não é? Vaga um lugar na cadeia, ou seja, quando morre, né? Alguém. Mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Ontem, a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sobre as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, ou seja, a peste como um inimigo, né? Como um desafiador. Assim como os guerreiros lá na sua terra natal tinham como inimigos os animais selvagens. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, o baque de um corpo ao mar. Então,
ele acorda no meio da noite, né, dentro do navio negreiro, pelo suspiro de um finado, né, a pessoa que está prestes a morrer, e o baque de um corpo ao mar, cadáver ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. Assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio, ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então, assim, vocês terem uma ideia da força denunciadora, da criação da imagem, da sensibilidade desse poeta inconformadíssimo com essa situação histórica num Brasil no final do século XIX que, entende, já deveria, né, entrar nas regras ou, enfim, nos acordos do respeito ao outro, aos direitos humanos, das liberdades totais e individuais, não é? E aí, Castro Alves, magistralmente, imagina esse poema sendo declamado em praça pública, não é? A força e o efeito, né, de uma declamação dessa são elementos muito próprios do condoreirismo, poesia condoreira. Bem, eu fico por aqui. Nós nos encontramos amanhã, sábado, para fazer algumas questões sobre o universo romântico brasileiro. Bom, um beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima, estudem e principalmente se cuidem, tá?